32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Oremos. Senhor, fala conosco, ó Pai. Pela tua multiforme graça, nos surpreenda mais uma vez com a tua palavra, ó Deus, pois nós confiamos em Ti. Amém. Os irmãos podem sentar. Escolhemos essa mensagem, essa reflexão, na verdade, para o dia da ceia, pois achamos oportuno. Esse dia, essa sexta-feira, era o dia 14 do mês de Abib, no calendário judaico. Corresponde ao mês de abril do nosso calendário. Nessa data, os judeus celebravam uma das 3 grandes festas judaicas, a Páscoa. Essa data representava a libertação do povo de Israel do Egito. Essa data era celebrada desde os dias de Moisés até hoje. Ainda é celebrada. E tudo aquilo que foi dito no Velho Testamento, tudo aquilo que foi registrado, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi profetizado no Velho Testamento apontava para Jesus, o Cordeiro Pascual que foi morto para a salvação dos primogênitos de Israel. Ainda na terra do Egito, ele apontava para Jesus, para a cruz, aquilo que Jesus fez na cruz. E falando em cruz, nós precisamos entender algumas coisas curiosas sobre a crucificação. No julgamento de Jesus, em um dos julgamentos de Jesus, na verdade Jesus sofreu 4 julgamentos nesse momento, nesse período. Ele foi julgado pelo Sinédrio, depois ele foi julgado por Pilatos. Pilatos transferiu ele para a jurisdição de Herodes, e ele foi julgado pela 3ª vez. Herodes devolve ele para Pilatos, e o povo julga Jesus pela 4ª vez. Jesus sofreu 4 julgamentos nesse dia. E tudo aconteceu às pressas. Judas traiu Jesus. Rapidamente os soldados precisavam encontrar-se com Jesus num lugar específico, porque Jesus se deslocava pregando de um lugar para outro, então não era fácil encontrá-lo, não era fácil determinar aonde ele estaria. Apesar de que quando é preso, Jesus diz: todos os dias eu estava no templo ensinando. Ou seja, quem quisesse encontrar Jesus ia para a igreja. Ele estava lá todos os dias. Mas era difícil precisar exatamente o seu itinerário, porque ora ele estava na Galileia pregando, ora ele estava em Jerusalém, ora ele estava em diferentes lugares, no Poço de Jacó, até em Samaria, que não era um lugar muito visitado pelos judeus. Então, como tudo aconteceu às pressas, Jesus não tinha uma cruz. As cruzes eram confeccionadas sob medida. Cada pessoa que ia ser condenada à morte, que ia ser executada pelo método da crucificação, recebia uma cruz de acordo com o seu tamanho. Não crucificavam uma pessoa de 1,50 m em uma cruz que foi feita para um homem de 2 metros.
Então, elas eram preparadas com antecedência para o criminoso, para a vítima que seria executada pela crucificação. Jesus não tinha uma cruz. A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. A cruz foi feita sob medida para Barrabás. A envergadura dos braços de Barrabás precisavam caber na dimensão em que a cruz foi feita. Dizem que Barrabás era mais alto que Jesus. Essa informação não está na Bíblia. Isso, alguns historiadores dizem isso. Então, provavelmente, a cruz que Jesus foi crucificado era de um tamanho maior do que a sua estrutura óssea estava preparada para suportar. Aquele diretor Mel Gibson, ele representa no filme dele, A Paixão de Cristo, eles precisam puxar o braço de Jesus com uma corda para que ele se ajuste ao tamanho da cruz. Também não sei se isso é verdade, mas é bem provável, é compreensível, é possível que isso tenha acontecido. Então Jesus não tinha uma cruz. E isso tem um significado muito mais profundo do que a gente lê rapidamente. Aquela cruz era de Barrabás e eu diria até além disso, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz poderia ser de qualquer um de nós, menos de Jesus. A cruz não era dele, a cruz não foi feita para ele, a cruz foi feita para um pecador chamado Barrabás, que representa cada um de nós. Jesus salvou todas as pessoas que foram salvas, todas as pessoas que são salvas, todas as pessoas que serão salvas, foram salvas por Jesus de uma única vez, nesse dia. E é engraçado que o criminoso que estava condenado à morte foi salvo da morte física, porque Jesus o substituiu. Jesus ocupou o lugar de Barrabás, e Barrabás foi salvo da morte imediata, iminente que ele iria sofrer. E ele salvou um outro bandido, um outro ladrão, provavelmente amigo de Barrabás. Ele não salvou ele da crucificação e da morte imediata, mas ele salvou da morte e da condenação eterna, quando disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Do pretório, que era o lugar onde julgaram Jesus pela última vez, ele precisava caminhar levando a sua cruz, a cruz que ele carregava, até fora da cidade, fora dos portões da cidade. Ele tinha que atravessar um portão chamado Portão de Damasco, que apontava para o Gólgota, um monte conhecido como o Monte Calvário, ou Monte Caveira, ou Gólgota. A Bíblia apresenta esse lugar com esses três nomes, e todos querem dizer a mesma coisa, quer dizer calva, porque era um morro que parecia uma cabeça careca. Ele recebeu esse nome de Calvário, por lembrar uma cabeça, um crânio. E essa execução acontecia fora da cidade. E estimam que a cruz que Jesus carregava pesava mais ou menos 70 quilos. E ele percorreu os becos de Jerusalém, as ruas de Jerusalém,
até atravessar o portão de saída da cidade e subiu aquela serra, aquele morro, com uma cruz de mais ou menos 70 quilos nas suas costas, o que talvez não seria muito difícil se ele estivesse com toda a sua saúde, seu estado físico íntegro. Mas ele tinha passado muito tempo sendo chicoteado, espancado por soldados. Inclusive nos versículos anteriores, no versículo 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana que botaram na mão dele como um cetro e batiam-lhe com ela na cabeça. Ele não foi apenas açoitado, chicoteado, eles continuaram batendo nele com pedaços de pau, com varas. E aí a exaustão fez com que na caminhada, na via dolorosa, na via crucis, o caminho que Jesus percorria até a cruz, até o Calvário, houve um esgotamento físico, porque diferente do que ensinavam os agnósticos, Jesus ele era de carne e osso. Jesus não era um vulto, como se pregou, alguns hereges pregaram no início da igreja, e tem algum grupo aí que continua pensando assim. Então, Jesus estava exausto, exaurido, cansado, e com um peso de aproximadamente 70 quilos sendo levado nos ombros. Chega um momento que a sua estrutura, seu corpo não suporta a exaustão e ele cai. Certamente ele caiu mais de uma vez durante a caminhada para o Calvário. Mas em uma dessas vezes, ele cai em um lugar que eu não sei se ainda existe hoje, mas existiu ainda durante muito tempo da história. Uma pedra onde escreveram um nome, Simão Cirineu. Escreveram o nome de Simão Cirineu nessa pedra, e essa pedra permaneceu em Jerusalém durante muitos anos. Não sei se ainda está lá. Dizem que foi exatamente esse lugar onde Jesus caiu e os soldados obrigaram Simão Cirineu a levar a cruz que Jesus estava carregando. E quando a gente, nesse pequeno versículo que fala desse homem, são poucos momentos da Bíblia, tem mais uma passagem no livro de Marcos, não se sabe muito sobre Simão. Agora, no pouco que essa palavra diz, a gente consegue identificar algumas coisas sobre a vida desse homem. Primeiro, aonde ele nasceu. Cirene ficava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. A gente pode dizer que Simão estava, do ponto de vista natural, ele estava na hora errada, no lugar errado. E a pessoa viajar 1.600 quilômetros e ter a infelicidade de encontrar uma cena dessa e ser obrigado a carregar uma cruz que não era dele, também não era de Jesus, mas também não era dele. Cirene ficava na costa africana, no norte da África. É bem provável que ele tenha pegado um navio e tenha caminhado muito até chegar em Jerusalém. Por que leva uma pessoa a sair da África para ir para Jerusalém? O nome dele revela alguma coisa sobre ele também. Porque se o nome dele era Simão, mesmo ele sendo africano, ele era judeu, ou a família dele era judia. Por que colocariam um nome do segundo filho de Jacó num
numa criança se você não tem nenhum vínculo com a tradição judaica? Por quê? Por que botar um nome africano no Simão? Escolheram um nome judaico para ele, então provavelmente ele era judeu. E aí se explica por que um africano estava a 1.600 quilômetros longe da sua terra, na cidade de Jerusalém. O nome dele nos mostra isso. A tradição judaica diz que cada judeu no mundo, pelo menos uma vez na sua vida, ele precisa participar de uma das 3 grandes festas judaicas. Simão escolheu a Páscoa. Escolheu esta Páscoa. A Páscoa que aconteceu há 2.000 anos atrás. A mais importante de todas as Páscoas. E aí quando ele chega em Jerusalém, com toda a expectativa que um bom judeu tinha, eu estou cumprindo um mandamento do Senhor. Certamente ele já devia ter vestido a sua roupinha branca, que era tradicional, e talvez estava a caminho do templo, esperando pelo momento do sacrifício, onde o sacerdote iria degolar um animal em cima de uma pedra bruta. O altar do sacrifício, ele não podia ser lavrado, as pedras não podiam ser polidas nem cortadas, era pedra bruta. E eles colocavam um animal em cima dessa pedra e o degolavam. E diz a tradição que eles pegavam esse animal pelas patas e giravam ele em cima dessa pedra 7 vezes. E o sangue escorria em cima daquela pedra. E eles pegavam uma planta chamada esopo. E eles mergulhavam essa planta em água misturada com esse sangue desse animal. E eles aspergiam sobre as pessoas que iam até Jerusalém em busca de perdão. E as gotas de sangue de água salpicavam naquela roupa de linho branco que eles usavam. E aquilo se transformava num amuleto, num troféu para o judeu. Porque provavelmente, dificilmente ele iria em Jerusalém de novo, dada a distância. Talvez uma vez na vida ele faria isso. Talvez Simão nunca mais voltou a Jerusalém. Mas ele não imaginava aquilo que ele estava fazendo. Ele não tinha noção. Talvez toda a preocupação dele em chegar no templo e receber os salpicos de sangue de um cordeiro, de um bode, de um boi, talvez toda a expectativa que ele tinha a respeito daquilo, ele certamente, quando a cerimônia acontecesse, ele ia se sentir leve, ele ia se sentir orgulhoso, ele ia se sentir satisfeito por estar ali diante do Senhor, e ia se sentir propício, aceitável diante de Deus. Aí o que acontece? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo todo, o Filho do próprio Deus, o Verbo encarnado, está ali no chão, diante dele. E ele, obviamente, contrariado, ele pega e põe a cruz nos seus ombros. E o sangue de Jesus, que estava impregnado por conta das inúmeras feridas que havia na sua pele, o sangue de Jesus certamente estava impregnado naquela cruz. E quando Simão coloca a cruz sobre os ombros para ajudar a carregar aquela cruz, certamente o sangue de Jesus literalmente mancha as roupas de Simão, de um cordeiro, de um bode, segundo o rito judaico. Mas é o sangue de Jesus quem o purifica, é o sangue de Jesus quem o toca naquele momento. E aí a gente imagina, por que Jesus
precisou de alguém que carregasse a cruz que ele estava carregando. Simão Cirineu nos esclarece a missão da igreja. Todo mundo sabe que a igreja é o corpo de Cristo. A gente diz isso nas ceias que nós celebramos. A gente ouve isso nas mensagens que são pregadas. A igreja é o corpo de Cristo. A gente diz isso da boca para fora e não entende o significado e a profundidade do que é ser o corpo de Cristo. A gente pensa que Jesus vai fazer tudo por nós e que nós não precisamos fazer nada por Ele, afinal Ele é Deus. O que eu posso fazer para alguém que é soberano, que tem todo o poder, que criou todo o universo? Não há nada que eu, na minha insignificância, possa fazer para alguém que é soberano. É isso que a gente pensa. E nós começamos a viver como parasitas do Evangelho, do cristianismo, onde cumprimos aquele ditado engraçado que se diz, que é uma adaptação de um versículo da Bíblia. Nós só queremos o venha a nós, o vosso reino nada. E aí você percebe que, apesar de Jesus ser soberano, dele mesmo ter dito para Pedro: Pedro, pai, é o seguinte, se eu quisesse, eu pedia para o meu pai legiões de anjos e ele enviava para me defender. Eu fico imaginando, um anjo só fez um estrago lá no arraial dos assírios. Fico imaginando legiões contra um batalhão de soldados romanos. E ia virar carne moída. Então, nós vemos na vida de Simão que nós precisamos ajudar a carregar a cruz de Cristo. Mesmo ele sendo soberano, ele aceitou a participação de Simão em levar a cruz. Mesmo sendo o criador de todas as coisas, como João disse, nada do que foi feito sem ele se fez. Como o próprio Jesus diz: antes de Abraão eu sou. Mesmo com todo esse poder, ele aceitou que Simão carregasse a cruz junto com ele. E aí eu pergunto se a igreja tem sido um Cirineu na obra. Nós somos o corpo dele. Ele nos escolheu para sermos corpo dele. A igreja é o corpo de Cristo. Isso quer dizer que, apesar dele estar no comando, ele quis a nossa participação. Por mais que a cabeça queira, se os braços, se não houver braços, não se pode pegar, não se pode segurar. Por mais que a cabeça queira, se não houver pernas, não há como andar. Então ele escolheu a igreja como corpo dele, para que a igreja colabore com a sua obra, que ele está no comando, que ele governa. Ele poderia fazer tudo sozinho, porque ele é soberano. Certa vez ele disse: olha, se as pedras, se os homens se calarem, as pedras clamarão. Ele suscita das pedras quem o glorifique. Ele poderia fazer tudo, sempre pode fazer tudo, mas ele escolheu você para fazer a obra dele. Da mesma forma que ele escolheu o Cirineu para carregar essa cruz. Um pedaço de madeira, 70 quilos. Para aquele que abriu o Mar Vermelho, que é um pedaço de pau, 70 quilos. Para
aquele que parou o sistema de rotação e translação da terra para dar vitória a Josué, aquele que ressuscitou mortos. O que é um pedaço de pau de 70 quilos? A cruz não é absolutamente nada para Jesus. O madeiro não representava absolutamente nada para ele, mas ele aceitou a ajuda de Simão Cirineu. Então nós devemos ajudar Jesus no que diz respeito à sua obra, sim. Você precisa carregar a cruz. Se a cruz também era de Barrabás originalmente, mesmo que Simão Cirineu não tivesse nada a ver com isso, ele também carregou. Então ajude o seu irmão naquilo que você pode ajudar. Cada um tem a sua própria cruz, mas você pode ajudar os seus irmãos, como nos ensina a Bíblia, como nos orienta a Bíblia. Que nós estejamos com as nossas mãos disponíveis para carregar a cruz de Cristo na sua obra, na sua seara, fazendo aquilo que o Senhor te capacitou para fazer. Quando você faz a obra do Senhor, você está fazendo exatamente o que Simão fez. O sacrifício é de Jesus, a redenção é dele, mas Simão participou. Simão participou levando a cruz, um pedaço do caminho, um trecho do percurso. Simão participou. Que nós possamos ter essa disponibilidade que o Simão teve para contribuir com a obra do Senhor, a parte que nos cabe, aquilo que Ele determinou para nós. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Os restantes das aflições que Cristo não sofreu. É a necessidade, Paulo dizendo, eu entendo que eu tenho que fazer a minha parte, né? Às vezes as pessoas pensam, não, Deus não, né? E Paulo teve a ousadia, pastor, de dizer isso, né? Quero falar sobre o meu corpo, as aflições que Cristo não sofreu. Por que ele falou aqui? Porque não deu tempo, foi muito rápido. Embora que Jesus sofreu muito, mas tinha o tempo, Jesus tinha que ir. E tinha que ficar essa tarefa que ficou para nós. Então, olha para o seu irmão e diga se você é importante. Leve a sua cruz. O reino dos céus conta contigo. Aleluia. Vamos chamar os obreiros. Vamos preparar.